Pronto, pessoal. A nossa aula agora está sendo gravada, né? Eu tinha repassado a Jéssica e a Bruna para a gente fazer logo essa revisão hoje, visto que dia de sexta-feira a gente tem uma defasagem alta, né? E já é pré-semana de prova, para a gente não deixar também para muito em cima essa questão da revisão de vocês. Eu resolvi logo para a gente realizar isso hoje, tá? Nós temos dois slides para comentar, que um é propriamente dito, né, a respeito é, da situação que envolve o processo de educação e saúde, e o outro é envolvendo a perspectiva da atenção primária. A gente já até falou um pouco sobre essa situação, envolvendo as características do surgimento de saúde, e aí a gente vai tirar as dúvidas, inclusive vamos fazer uma revisão muito direcionada já à nossa avaliação. Vocês já sabem como é esse processo, sabem que eu não faço pegadinha, né? Ao contrário, é uma prova muito direta, uma coisa assim que para quem participou ou quem acompanha as gravações das aulas não vai ter dificuldade em tirar uma boa nota. E eu acredito que é isso, tá? Eu vou só rapidinho, eu vou só coisar aqui o slide para vocês, só um minuto. Então, olhem só, gente, esse aqui é o nosso primeiro grupo de slides, tá? Que estão presentes dentro da nossa prova, tá? E é o slide que fala sobre o processo de educação e saúde, tá bom? Quando a gente fala sobre educação e saúde, é importante a gente diferenciar as duas palavras, o que é educação e o que é saúde. A educação nada mais é do que a adequação do indivíduo dentro do contexto social que o mesmo vive. Quando a gente fala sobre isso, é preciso ter muito cuidado, porque habitualmente, quando nós tentamos adequar este indivíduo à sociedade em que ele vive, muitas vezes há o que nós chamamos de quebra cultural, né? Ou seja, nós muitas vezes batemos de frente com a cultura do indivíduo e às vezes queremos modificar esse aspecto. A verdade é que na educação e saúde nós não queremos quebrar o padrão de cultura do indivíduo. Ao contrário, nós queremos que eles possam dar continuidade, porém dentro de um aspecto muito mais saudável. O processo de educação em saúde não é um processo realizado apenas por enfermeiros. Não é só a profissão da enfermagem que faz educação em saúde, né? Assim como a educação em saúde pode ser feita por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, e pode ser feito por outros profissionais que nem da saúde são. Infelizmente, hoje, a educação em saúde, ela não tem investimentos altos. Mesmo sendo uma modalidade de baixo custo, né? Educação em saúde é praticamente uma ação gratuita de mudança do processo saúde-doença, mas infelizmente o Brasil ainda não investe muito dinheiro nesse patamar. Ao contrário, os milhões e bilhões de reais da saúde são investidos em grande parte na atenção hospitalar, ou seja, a gente deixa de lado a prevenção. Quando nós chegamos na parte de saúde, do nosso conceito de educação e saúde, nós precisamos entender que a saúde, ela tem que ser entendida como equilíbrio biológico, social e mental. Não existe mais aquela possibilidade de você, por exemplo, ir para uma unidade de saúde e falar, por exemplo, assim, vou preparar uma palestra, né? Vou falar sobre doenças sexualmente transmissíveis,
Vou falar sobre leptospirose, sobre parasitose, sobre obesidade, sobre hipertensão, sobre diabetes. Não dá mais para se focar apenas em problema biológico. Nós precisamos, sim, incentivar a perspectiva das outras características de saúde, que é a característica social e a característica mental. Tá bom? Bom, e aí a gente tem que parar e entender o seguinte: por que que foi criado a educação em saúde? Por que que a gente precisa falar de educação em saúde? É preciso falar sobre isso porque a educação em saúde ela é uma quebra do que nós chamamos de domínio de padrão médico ou biomédico. Ou seja, aquele padrão que nós temos apenas de querer tratar a doença e não agir preventivamente, ele precisa ser repensado, né? Um paciente que está hoje hospitalizado, internado, ele representa um custo para a sociedade. Então é importante falar que se a gente consegue educá-lo e evitar com que ele chegue a este nível hospitalar, nós estamos simplesmente fazendo o quê? Nós estamos reduzindo os gastos efetivos, estamos reduzindo a possibilidade dele ficar doente e a gente consegue trazer benefícios sociais de uma maneira muito mais presente, tá? Mas, para que isso funcione, nós temos uma frase aqui interessante, que é o seguinte: parte do diagnóstico é alcançado através de campanhas fragmentadas. O que é que significa isso? Significa dizer que nós não podemos chegar em um ambiente qualquer, como uma unidade de saúde, como em um próprio hospital, né? E simplesmente falar, olha, aqui só tem mulher. Vamos falar do câncer do colo do útero? Bom, não é preciso a gente fazer dessa forma. A gente precisa reconhecer, né, quem é o nosso público e pensar quais assuntos, de acordo com a necessidade desse grupo, poderia ser abordado. Então, por exemplo, essas mulheres podem hoje não querer saber, por exemplo, de doença sexualmente transmissível, ou de câncer do colo do útero, ou de gravidez. Elas podem estar curiosas para querer saber o seguinte: pô, professor, o que é essa urina preta que está todo mundo falando em relação à doença do peixe? Pô, interessante. Professor, nós queríamos saber ainda sobre a Covid. Pô, beleza. Então, o que é que isso significa para a gente? A gente precisa escutar, precisamos entender a necessidade do nosso indivíduo para poder, sim, fazer um processo educacional muito mais eficaz, tá? Para que a gente possa considerar um processo de educação em saúde eficaz, para que este seja considerado, na verdade, um método que foi utilizado com muito sucesso, nós precisamos entender estas 4 etapas, tá? São as abordagens sobre educação em saúde que nós conhecemos. Essas etapas, quando elas ocorrem em ordem, e a gente consegue presenciá-las 4, né, em relação ao processo de educação em saúde, significa dizer que nós tivemos êxito nesse processo educacional. Quais são essas 4 abordagens? São elas: abordagem educativa, preventiva, radical e de desenvolvimento pessoal. A educativa é quando você escuta a informação e entende que ela é eficaz. Não, realmente eu sei que fumar pode causar câncer de pulmão. Eu sei. Beleza. Abordagem educativa. A abordagem preventiva está relacionada ao comportamento saudável. Significa dizer que você adotou o comportamento saudável. Por exemplo, realmente o fumo, ele causa câncer. Então, sabe de uma coisa? Eu vou parar de fumar.
Perfeito. Se esse indivíduo realmente parar de fumar e nunca mais tocar um cigarro na boca, ele vai entrar para a abordagem radical. Ou seja, ele nunca mais vai cometer esse erro. Agora, se ele voltar a fumar, ele vai descer do comportamento da abordagem preventiva e vai para a educativa, tá? Então, a gente tem que entender que esse processo educacional, ele nem sempre vai ocorrer de todas essas formas esperadas. Quem dera que sempre fosse assim, mas infelizmente não é. Este indivíduo, quando ele alcança a abordagem que nós chamamos de desenvolvimento pessoal, nós costumamos dizer que a personalidade foi desenvolvida. Ou seja, né, é quando o indivíduo, além de ter aquele comportamento saudável, ele tenta passar para as outras pessoas o comportamento abordado, estudado e aprendido. Tá bom? Pessoal, em relação a este nosso slide, tá? De educação e saúde, essa era a abordagem para a prova. Agora nós temos um outro slide, que eu não sei se vocês estão lembrando, que foi esse slide que nós vimos sobre atenção primária à saúde no SUS, contextos e desafios. O que é importante para a gente dentro desse slide? É entender o quê? Entender que a saúde, ela nunca foi um presente dado pelos políticos, né? Isso aqui não foi simplesmente olhar e falar, olha, o povo brasileiro precisa ter uma abordagem melhor, né? Precisa de direito. Não foi isso, gente. Isso foi uma luta social. E com esta luta social, o que foi que aconteceu? Começaram a investir de uma maneira muito mais prioritária em hospitais, né, no tratamento de doença. Infelizmente, não pode ser dessa forma, né? Então, o que foi que aconteceu? Foi a partir daí que começou-se, né, a pensar melhor no processo de educação e saúde. Foi a partir daí que se refletiu e se pensou, não tem mais como continuar assim, porque quanto mais a gente trata a doença, mais doente vai existir. Então, nós temos que pensar de uma forma diferenciada, pensando no método preventivo, tá bom? Só um minuto. Pessoal de casa, alguma pergunta? Sim ou não? Não. Então, olhem só. Nós temos aí uma prova de 7 questões, valendo 1 ponto cada questão. Algumas pessoas não. Na verdade, se eu não me engano, nós tivemos 2 atividades. Na primeira atividade faltam umas 8 pessoas me entregarem. E na segunda atividade faltam umas 10 pessoas me entregarem da atividade. Então, por favor, não esqueçam de entregar. O momento é este, até essa semana vocês podem entregar essa atividade. Então, para quem não fez, por favor, não percam pontuação por causa disso. Certo? Então, gente, para a revisão de vocês era só isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, só deixando aqui um abraço para o amigo Marcos. Um beijo a todos, uma boa noite e até mais, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.